começar orando. Pastor Luiz vai iniciar suplicando a graça do Senhor em nosso favor. Bendito Deus, eterno, poderoso, Senhor amado, nós te louvamos nesta hora por mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, diante deste veículo de comunicação, pregando e anunciando a Tua palavra. Meu Deus amado, abençoa os Teus servos agora, Pai eterno, que nos assistem, que nos acompanham, meu Deus, sê com cada um, que o Teu Espírito Santo comunique essa palavra pregada aos vossos corações, aos seus corações, ó Pai, e que todos venham ser edificados pela bênção da Tua palavra. Meu Deus, sê com o nosso pastor presidente, continua dando graça, dando entendimento e sabedoria, compreensão da Tua palavra, para que possa sempre ter a palavra de edificação na hora certa. Meu Deus, abençoa este momento, sê conosco durante esta gravação, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Muito bem, queridos, aqui está o tema que estaremos estudando hoje: comprometidos com a palavra de Deus, ok? Essa é a temática que amanhã você, com a graça do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, há de transmitir para os alunos nas salas de aulas das escolas dominicais do nosso Brasil, ok? Comprometidos com a palavra de Deus. Mais uma vez, reforçamos o livro de apoio, O Verdadeiro Pentecostalismo, do pastor Ezequias Soares, e nós estamos estudando mais esta lição, ok? Ela tem 3 pontos. Primeiro ponto, a autoridade da Bíblia. Segundo ponto, o zelo pela doutrina. E o terceiro ponto, cuidado quanto aos modismos. Muito bem. Nós podemos analisar que do outro lado aqui, nós temos o texto central, com maior referência, 2 Timóteo 2, 14, 19. Tem também 2 Pedro 1, 19, não é isso? Que vai dar reforço à ênfase na palavra de Deus. E eu coloquei aqui embaixo, sempre eu procuro dar o sentido do texto que o autor usa como base, e o pastor Ezequias ele está usando 2 Timóteo 4, e também Pedro, 2 Pedro. E aqui estão os 3 tópicos que nós iremos tratar sobre 2 Timóteo. Tudo bem? Então, nós não podemos falar sobre comprometidos com a palavra sem que primeiro façamos uma análise do que Paulo realmente quis falar em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá, pastor Luiz. Você tem a sua Bíblia? Vamos começar do verso 1 a 7, rapidinho, leia aí. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Muito bem. Vocês perceberam que pela leitura que Paulo faz, pelo que Paulo escreveu e a leitura que nós acabamos de fazer, do 1 a 7, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. A entrega aos outros da mensagem divina. O apóstolo São Paulo, ele está dizendo que ele transmitiu para Timóteo o que ele havia recebido. Isso está no verso 2, como é que diz? O que de minha parte. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste. Isso. Transmite a homens. Confia-os a homens idôneos. Homens idôneos, homens fiéis. Perceba que Paulo, ele está falando que há um depósito em Timóteo e em outros obreiros, que é o depósito do Evangelho. Esse depósito do Evangelho, que é a palavra, eles deveriam fazer o quê? Entregar para outras pessoas. Para que esse processo da comunicação da palavra divina não cessasse. Então Paulo recebeu, agora Paulo passa para Timóteo, outras testemunhas também falaram para Paulo, e agora Paulo quer que esse processo seja dinâmico, que ele não pare, mas que ele prossiga. Então a primeira coisa que nós podemos analisar é que Paulo está dando ênfase
de se continuar com essa tradição de entregar a palavra, de falar a palavra. Mas nós podemos analisar dentro desse texto bíblico que o apóstolo São Paulo ele faz menção, para tratar dessa entrega da palavra aos outros, ele faz menção de algumas metáforas. Qual é a primeira metáfora que ele usa? Do soldado. A primeira. Não, tem outra antes. Logo lá em cima, é o primeiro verso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te. Peraí. Primeiro é o quê? Filho. Filho. Vamos lá. Segundo. Soldado. Soldado. Terceiro. Lavrador. 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 Então nós temos, vamos lá. Filho, soldado, lavrador. Não é isso? O que mais nós temos no texto? Está faltando um. No verso 3, como é que diz? Sofre, pois, comigo as aflições como... Verso 4. Guerra. Não. Então é o verso 2 ou 3? 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, confia aos homens idôneos. Sofre, pois, comigo as aflições. O 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. O 5. Se alguém milita, é coroado, se não militar legitimamente. O 6. O lavrador. E o 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. É antes. Tem antes. Ou é do 3, do 2, veja aí. Ou 1. O 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Pode ir. Soldado. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Pronto, aí você tem um atleta, aquele que compete. Tá. Ok? O Atleta. Vamos lá dizer bem forte. Nas metáforas de Paulo, primeiro nós temos o quê? Filho, depois soldado, depois lavrador e depois atleta. Vamos lá? Filho, soldado, lavrador, atleta. Por que Paulo começa com essas metáforas? Porque ele quer mostrar que a primeira entrega, quem dá é o pai. O pai dá a entrega para o filho. Se o filho for obediente aos conselhos do pai, à orientação do pai, ele terá sucesso. Paulo, quando ele se dirige a Timóteo, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça que há em Cristo. Perceba que essa palavra graça aí, que ela está no próprio texto aqui, harite, essa palavra harite, que você pode analisar aí, ela, na verdade, esse harite que nós estamos colocando aqui, alguns falam dessa forma, carite, vocês podem observar que não está tratando da graça salvadora. Inclusive, essa palavra aí, ela é muito abundante no texto grego. Ela fala de doçura, ela fala de amável, ela fala de favor imerecido. Mas essa graça aqui, ela está tratando da capacitação e do poder dos dons do Espírito Santo na vida do filho, na vida do soldado, na vida do lavrador e na vida do... que Paulo quer se referir ao obreiro. Pastor Ezequiel Soares fala isso no texto. Obreiro, que são os trabalhadores da casa de Deus, refere-se aos líderes, refere-se às lideranças da igreja. Ok? Mas o mais interessante é que quando Paulo ele começa usando essas metáforas, o que nós podemos analisar? Ele trata Timóteo de filho. O filho, ele sempre obedece ao pai. E o soldado? O que o soldado faz? O soldado está debaixo de quê? De ordem, de sujeição. E o lavrador? Ele está debaixo de uma ordem, ainda que esse lavrador, ele não tenha um código legal, mas ele segue uma norma natural. Vou dar um exemplo aqui. O lavrador, ele sabe o período que é o da plantação, ele sabe o período que é da chuva, ele sabe o período que tem que limpar e o período que tem que... Ou seja, ele segue as leis da natureza. Perceba que nenhum aqui vive sem leis, sem normas. Aí, em quarto lugar, aliás, nós temos quem em quarto lugar? Nós temos o atleta. O atleta, ele também tem lei?
Mesmo que ele não esteja nos jogos naquele dia de competitividade, mas ele sabe que se ele não seguir as ordens, as normas do orientador, ele não vai para lugar nenhum. Por que que Paulo está mostrando tudo isso nessas metáforas para nós? E eu não coloquei ainda, tem aí em último lugar o vaso, que eu vou explicar lá no final. Vaso. São metáforas de Paulo. Paulo era um obreiro muito simples. Apesar das profundidades das suas 13 cartas, o propósito de Paulo não era escrever para vender livro. O propósito de Paulo não era escrever para ser famoso. O propósito de Paulo era escrever para resolver problemas de igrejas locais, fazer a correção e trazer cada crente ao centro da vontade de Deus. Era para isso que Paulo escrevia. Paulo nunca pensou e nem pensava que essas cartas que ele escreveu lá naquela época, pela inspiração do Espírito Santo, elas chegariam até nós. Então Paulo ele começa dizendo nesse verso 1 a 7, a entrega aos outros da mensagem divina. Quem for entregar a mensagem divina tem que agir como filho, tem que agir como Pronto. Eu pergunto aqui agora para os 3 que estão aqui, essas metáforas aqui, alguma delas, ou alguma figura dessa daqui, se sobrepõe? Tem autoridade de determinar? Tem autoridade de criar? Por que que não tem? Elas estão sempre sujeitas a uma ordem. Então, todo pregador, todo pastor, todo professor de teologia que tem comunhão com Deus, ele é o quê? 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 Mais uma vez, ele é o quê? Filho grita com o pai? Filho manda no pai? Filho dá ordem para pai? O que filho faz diante da ordem do pai? Pronto. Qual é o dever do pastor? Qual é o dever da liderança? Qual é o dever do teólogo? E o soldado? O soldado manda? Se o delegado diz assim, vá prender um homem, o soldado, ele diz, não, eu não posso ir, porque lá aquele homem é muito valente. Ele faz assim? Qual é a ordem do soldado? E ele tem que se deixar levar pelo aspecto civil? Já pensaram, se um soldado for prender alguém, aí quando chega lá, aí ele dá voz de prisão para o homem que está em casa, com a ordem da justiça, aí ele vê a mulher, vê o menino, vê a criancinha, vê um necessitado, e se ele se envolver nesse aspecto civil, ele prende? Por isso que Paulo está dizendo, não se embaraça com os negócios. Obreiro de Deus, pastor de Deus, pregador da palavra, é um soldado. Ele não pode se embaraçar com elite, ele não pode se embaraçar com política, ele não pode se embaraçar com outros negócios desta vida. Ele executa a missão para a qual ele foi chamado. Se ele foi chamado para ser filho, soldado, lavrador, atleta, vaso, ele tem que saber que ele está debaixo de ordens. Então, preste bem atenção que ele é um soldado. E Paulo diz, o soldado, lê aí o 2, como é que diz? É lindo isso aí, é lindo. Vamos lá. Sofre, pois, comigo as aflições, isso, como bom soldado de Jesus Cristo. Isso. Aí é o 2, né? É o 3. Interessante aqui, aí é o quê? É o 3 esse. É o 3. É o 3, é? É. Interessante aqui que ele diz assim, meus irmãos, eu acho linda essa construção aqui no texto original. Ele diz, sofre comigo, aí você tem ros, kalos, stratiotes, esse kalos é o bom, é o suave, ok? Esse adjetivo aí, ele é muito importante, é o suave. Então, Paulo está dizendo, sofre comigo as aflições, como um bom, um bom soldado. E aí, nós temos o lavrador. Interessante que o lavrador, quero dizer para os senhores, há 2 figuras no lavrador, e eu creio que vocês sabem disso. Elas são bem empíricas. O lavrador ele tem 2 coisinhas importantes. Qual é a primeira coisa que um lavrador faz? Preste bem atenção. Ele observa, ele planta, mas quando o lavrador vai plantar, por que ele vai plantar? Ele vai plantar primeiro porque ele precisa comer. Agora eu te pergunto, o senhor é um lavrador, e aí o senhor vai plantar. O senhor planta primeiro para o mercado ou planta primeiro para você? Primeiro para mim, Aí depois ele bota para onde?
Para o mercado, para a O venda. pregador do evangelho, primeiro ele tem que plantar para ele. Pra sua subsistência. Ele tem que se alimentar primeiro para a sua própria edificação. E depois ele também tem que fazer o quê? Botar comida na mesa. Assim é um líder chamado por Deus. Não há egoísmo na sua vida. Ele quer primeiramente para si. Agora eu pergunto, um lavrador ele quer comer qualquer porcaria? Ele quer comer qualquer bobagem? Ele bota na mesa dele qualquer besteira? Assim é um homem escolhido por Deus. Se ele quer transmitir aos outros a mensagem divina, primeiro ele tem que comer ela. Foi assim que Deus disse para Ezequiel: antes de tu levar, come. Ele disse: era amargo na minha boca, era doce. Quando desceu, rasgou tudo. Então, prestem bem atenção, que o lavrador ele tem duas missões. Ele trabalha para si e também trabalha para quem? Para os outros. Uma pessoa que diz assim: irmão, estou ensinando, quem quiser receba. Não é bem assim. O líder chamado por Deus, ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que primeiro se apetecer daquela comida espiritual para alimentar os outros. Primeiro tu prova, depois é que tu bota na mesa dos outros. Ok? E aí nós temos o atleta. Tem duas coisinhas que nós podemos qualificar aqui no atleta e no lavrador. O que o atleta tem? E também o soldado tem? E o lavrador tem? É uma palavrinha. Pronto! Olha, irmão César Coutrinho já disse ali. Tanto o soldado, como o atleta, como o lavrador tem o quê? Disciplina. Um atleta que quer vencer, precisa alguém estar dizendo para ele: olha, você tem que treinar. Precisa? Não. Quem quer vencer, ele tem o quê? Disciplina. Ele amanhece cedo, a comida dele é equilibrada. É assim. Um soldado que quer ser um grande soldado, que quer cumprir bem o seu papel, o que ele tem? Ele tem o quê? Disciplina. Às vezes tem: irmão, eu não tenho tempo, é porque eu não sei como é que eu faço. É falta de quê? De disciplina. Colocar aqui, ó, disciplina. Uma pessoa que tem disciplina, meus irmãos. Pronto. Então você tem soldado, lavrador. O lavrador, ele sabe a hora de ir para a lavoura, ele sabe o tempo que tem que capinar, limpar. Assim também é o atleta. O atleta, ele tem disciplina. Quem não tem disciplina, não vai para lugar nenhum, ok? E aí, daqui a pouco eu vou falar sobre o vaso. Mas tem uma coisa também que você pode notar nesses três aqui: soldado, lavrador, atleta. É a persistência, a perseverança. Então Paulo ele começa dizendo que quem quer entregar a mensagem aos outros precisa agir como um filho, como um soldado, lavrador, atleta e vaso. Mas ele deixa claro que esses seres aqui dependem da graça. Não é isso? É isso que ele começa: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Essa graça é o poder capacitador para que ele pudesse cumprir bem o trabalho como filho, soldado, lavrador, atleta e vaso. Se você pegar lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E o próprio Deus diz para Paulo: a minha graça, a capacitação para ele viver a palavra e entregar aos outros. Agora, guarda bem o evangelho. Vamos lá, 8:13, como é que diz? Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus ela não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Pode ir. Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Pronto. Então agora nós temos a segunda coisa: guardando bem o evangelho. Como é que se guarda bem o evangelho, pastor Aziel? Como é que se guarda bem o evangelho? Hoje eu participo de vários grupos aqui, que eles entram aqui, eu entro, eu não sei como é, me bota nesses grupos.
Mas eu fico, às vezes, só acompanhando. E eu vejo pessoas debatendo, citando tantas referências, tantos livros, e dizendo, olha, você precisa ler esse livro para você combater, você precisa ler isso aqui. Mas como é que se combate? Como é que se guarda o verdadeiro evangelho? Lá atrás, o pastor leu, Paulo diz, sofre as aflições como o quê? Bom soldado. E como é um bom soldado de Cristo? Ô meu irmão, meu querido pastor, professor da escola dominical, você está me ouvindo aí? Você está ouvindo aqui? Amanhã fala isso na sala. Na verdade, o que nos torna um bom soldado de Cristo? Se você lesse todas as institutas de João Calvino, não faria de você um bom soldado. Se você lesse todas as obras de Paul Tillich, não faria de você um bom soldado. Se você lesse todas as obras de Karl Barth, não faria de você um bom soldado. Se você lesse a teologia de Augusto Armstrong, não faria de você um bom soldado. Se você conhecer todos os originais, não faz de você um bom soldado. Porque há muitos que fazem e entendem isso, irmão César. Agora, tem uma coisinha que vai te fazer um bom soldado. Só tem uma. E todo teólogo, eu vou colocar aqui quase todos, vou deixar uma minoria, estão esquecendo desse fator primordial. Leia o verso 8. Lembra-te... Bem devagarzinho. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Lê de novo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Segundo o meu evangelho. Eu vou só escrever aqui, se você analisar, olha aqui a palavrinha, olha, minermoneuer. Essa palavra minermoneuer, é isso, minermoneuer. Você sabe o que essa palavra quer dizer no grego? Essa palavrinha lembra, ela quer dizer, esteja atento, traga à mente. Essa palavrinha lembra, quer dizer trazer à mente, pensar em alguém que é vencedor. O Timóteo e Paulo tinham um ministério marcado por tribulações, lutas, adversidades e perseguições. Mas como foi que Paulo conseguiu vencer, Timóteo conseguiu vencer? Foi Jesus livrando eles da prisão? Paulo foi para a prisão? Timóteo morreu por causa do evangelho ou não morreu? E como foi que eles conseguiram vencer? Suportando como? Pronto. É essa palavrinha aqui, gente. Olha aí. É essa palavra, lembra-te. Minemoneu. Essa palavra é lembra-te. Ela quer dizer o seguinte: traga a tua memória. Traga a tua memória. Resgata o que Cristo fez. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Jesus é o maior vencedor. E você não vai ter ministério abençoado para pregar aos outros, para guardar o evangelho, se você não se lembrar de Jesus. Você sabe qual é o maior problema nosso hoje? É que eu só estou me lembrando das grandes obras teológicas, mas eu não me lembro daquele que produz o que as pessoas escrevem. É coisa linda, irmão. Está aí, olha. Minemoneuer. Essa palavra minemoneuer, ela quer dizer lembra-te. Traga a tua memória, reaviva a tua memória. Lembra de Jesus Cristo como? Como é que é para lembrar dele? Diga aí, verso 8. Como é que é para lembrar dele? Que ele ressuscitou dos mortos. Lembra de Jesus Cristo como o ressuscitado. Jesus é o vencedor. Olha para mim, irmão. Você quer vencer luta, você quer vencer tribulação, você quer ser um crente bem estruturado, um pregador da verdade. Lembre-se só de Jesus. Lembra-te de Jesus. Aqui é que é o maravilhoso. Então prestem bem atenção que para guardar bem o evangelho, em meio a lutas, perseguições, decepções, calúnias, para você transmitir ele aos outros, é preciso manter a memória em ativa, é preciso lembrar de Jesus. É a única coisa que Paulo pede, lembrar de Jesus. Interessante que ele poderia dizer assim, lembra de Abraão, não era? Lembra de Jacó, lembra de Moisés, lembra, mas ele disse só como? Lembra-te de Jesus Cristo. Porque o ápice
é Jesus. Moisés apontou para Jesus, Abraão apontou para Jesus, Jacó apontou para Jesus. Jesus é a base. É aí que está o segredo. O segredo está aqui. Lembra-te de Jesus Cristo. E aí nós temos aqui a terceira coisa. Coisas que o obreiro deve fazer com a verdade. Vamos lá. É do 14 a 26. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não são somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Pronto. Vocês se lembram que eu falei em último lugar do vaso? Paulo está dizendo, é muito interessante, e aqui está o grande problema, é que as pessoas pegaram esse versículo para dizer que Deus tem vaso para a honra e que tem vaso para a desonra. E aí levam esse conceito aqui para a salvação. Esse texto aí, Paulo está novamente usando uma metáfora, fazendo uma analogia. Ele diz que a obra de Deus ela é como uma grande casa. E dentro dessa casa tem vários. E esses vasos, dentre alguns, o Senhor escolhe alguns para serem ministros. E que esses ministros que são escolhidos não podem ser vaso, barrela. Não podem ser vasos fraquinhos. Se são escolhidos para serem ministros, precisam ser da melhor qualidade, soldado da melhor qualidade, lavrador da melhor qualidade, atleta da melhor, porque se não for assim, esses vasos que se tornam a vitrine da igreja, eles vão trazer o quê? Eles vão trazer desonra, vão trazer negatividade para a igreja, porque vocês podem observar que dentro do contexto, Paulo diz, procura apresentar-te como? Olha aqui, ó. Ortomunta. Essa palavra, ortomunta, olha aqui, ó. Que procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem. Sabe o que é manejar bem aqui? Essa palavra, ortomunta, sabe o que ela quer dizer? Seguir um curso reto. A ideia aqui é de um alfaiate que corta sem desviar o curso, corta segundo a medida que ele cortou. Isso, ele é preciso. Cortar corretamente a palavra. Pastor Ziel, por que Paulo está mostrando isso aqui? Ora, se o obreiro é um filho, é um soldado, é um lavrador, é um atleta, é um vaso, ele não manda. Ele tem que seguir as normas de quem? De Deus. O atleta, eu pergunto, nos jogos das Olimpíadas, o atleta, ele joga segundo a própria norma dele? Ele cria suas normas? Qual é aí o versículo? Vamos lá? É o verso 5, lê aí. É o 5, do atleta, né? Isso. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Mimos, eu creio que é assim.
Eu creio que é isso. Deixa eu olhar aqui no meu texto se está correto. Nomimos, está certinho. Nomimos, olha aqui, ó, nomos, é lei, lei. Olha para cá, nem o lavrador, nem o atleta, nem o soldado, nem o vaso podem criar leis próprias. Ou seja, o obreiro, ele precisa ser comprometido com a norma não é a dele. A norma não é a do pastor, a regra não é a do pastor, a regra não é a do dirigente, a regra não é de quem tem sonho ou visão, a regra é a da palavra. Levanta aí a Bíblia, mostra aí na tela aí. A regra é essa daqui. O soldado tem que agir conforme essa regra, o atleta de Cristo tem que agir conforme essa regra, o lavrador de Cristo tem que agir conforme essa, e o vaso na obra de Deus tem que agir segundo essa. Pronto, bota para cá. Esse negócio de vaso, a Assembleia de Deus pegou isso. É vaso, vaso. Não tem isso agora? É o vaso. Como é que eles dizem? É o vaso, vaso de fogo, vaso de bênção, vaso, meu irmão, é só para ser cheio da palavra e fazer o que Deus mandar ele fazer. Vaso não tem voz, vaso não tem autoridade, o vaso é só para receber e fazer o que Deus manda. Ele age de acordo com a lei. Esse nomimos, sabe o que ele quer dizer? Ele não pode jogar segundo a sua regra. Na obra de Deus não é conforme a tua regra, não é segundo o teu querer, é segundo a regra de Deus. Seja presidente de convenção, seja pastor, seja cantor, seja adorador, seja quem tu for, a regra aqui não é a tua. A regra de quem é? De Deus. E quem é de Deus é comprometido com a palavra. E a regra qual é? É a palavra. Procura apresentar-te a Deus como que não tem e que maneja, corta bem a palavra. Pronto, tudo que ele vai fazer está onde? O louvor dele é conforme o quê? A adoração dele é conforme o quê? O ensino dele é conforme o quê? A orientação dele é conforme o quê? A liturgia dele é conforme o quê? Então pronto. Ah, mas é porque eu estou achando, deixa esse teu acha para lá. Aqui é a palavra. Eu pensei, aqui não tem negócio de eu pensei, é a palavra. E é tão interessante que o pastor leu aí do verso 14 a 26, comprometido com a palavra, esse vaso escolhido, Paulo diz assim, que o vaso não pode, 3 vezes Paulo fala isso aí. Ele diz, evita, como é que ele diz? Começa aí. Foge. Aí, primeiro é o foge, olha o verbo, foge. Rejeita. Rejeita. Foge, rejeita e... Tem mais lá na frente, evita. Evita. Tá aí? Vamos lá, quais são os 3 verbos? Foge. Foge. Rejeita e evita. E evita. Questões tolas, não é assim? De homens que não têm o que fazer, que deveriam pregar a palavra de Deus, e sabe o que eles ficam fazendo? Só criando o quê? Polêmicas. Agora eu vou falar, bota para cá, irmão. Está filmando aí direitinho? Um homem sincero, um homem comprometido com Deus, ele não perde tempo em internet para debater fé, costume ou coisinha de igreja. Ele gasta o tempo dele para pregar a palavra. O desejo dele é ver vidas salvas. O desejo dele é ver vidas comprometidas com o Evangelho. Leia bem aí, 2 Timóteo 4:2, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, vai lá. Que pregues a palavra. Sim. Instes a tempo e fora de tempo. Isso. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Pronto, olha para cá. Paulo está dizendo, prega a palavra. Sabe o que nós temos que fazer, meus irmãos? Do Estado cuida o governo. De teorias sociológicas, tem aí os homens para cuidar. Tem os teóricos para cuidar. Das filosofias tem uns filósofos. Agora da Bíblia, Deus te chamou para ser comprometido com a palavra. Pregue a palavra. Não misture as coisas. Paulo está dizendo, foge. Tem uns aí que é criando debates e debates. Debate não salva ninguém. Enquanto tu está debatendo, tem gente descendo ao inferno. Tem pessoas querendo se suicidar, se matar. Vai levar a palavra da vida. Aleluia. Eu vou mostrar na Bíblia. Leia bem aí. 12 de Atos. Eu não trouxe a minha outra Bíblia aqui. Mas quando o anjo solta a Pedro da prisão, olha o que é que ele diz. Vai, olha o que é que o anjo diz para ele. Eita, coisa boa. Está bem aí? Pode ver aí, pastor. Isso.
Deixa eu ver aqui. E disse-lhe o anjo: Isso. cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Isso. Para aí, é lá na frente. Mais na frente, né? É aqui, deixa eu ver. É aqui. O que eu quero é isso bem aqui. Cadê, rapaz? Ô Pedro, Herodes, é aqui. Considerando a sua... solto quem era... Não é aqui, ó, Rod. Diante do anjo dele. Então Pedro cai em si, verdade? Envia o Senhor e levou da sua mão. Toda a expectativa do povo. Eu quero, irmão, que o anjo soltou e disse: vai pregar a palavra da vida. Eita, meus irmãos, é coisa maravilhosa. Deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver se eu estou me lembrando desse texto aqui. Mas é a prisão que eles soltam. Me fugiu aqui do texto. Mas eu encontro aqui, daqui a pouco, a gente volta. Vamos procurando aí, se não for isso aí, é o outro texto. Mas me fugiu aqui da mente agora. O anjo solta e diz assim: vai pregar a palavra da vida, vai levar a mensagem ao povo. Então, qual é a missão de um verdadeiro ministro? Ele está comprometido com a palavra de Deus, pregando a palavra, ensinando. Então, não compete e não transforma ninguém. Há um educador que diz que debate só tem futuro quando se busca uma solução. Às vezes é o próprio crente debatendo com outro crente questões que não vão contribuir para nada. Então, você deve usar a televisão, deve usar a internet, deve usar o WhatsApp para pregar o evangelho. Um homem que se diz homem de Deus, que ele usa WhatsApp, redes sociais, para denegrir uma determinada igreja, esse homem não tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com a palavra. Ok? E nós temos que entender essa realidade. Eu acho que, deixa eu ver aqui, vamos lá, mas vamos seguir aqui, pastor, depois a gente procura. Se não for isso aí, deve ser, se não for o 12, deve ser o 5 na liberação, ou o 4 de Pedro. A gente procura aí no final, vamos lá. Então, resolvido isso, pronto, aqui está o texto. E esse capítulo todo, ele está falando do compromisso com a palavra de Deus. Agora vamos para a lição, a autoridade da Bíblia. O pastor Ezequiel Soares, na primeira coisa que ele procura mostrar aí para nós, nessa lição de hoje, ele quer falar sobre a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, e também ele está falando sobre o compromisso dela com a palavra do Senhor. Primeira coisa que eu coloquei aqui, o relacionamento dos pentecostais com a Bíblia. Pentecostal gosta de Bíblia da Assembleia de Deus? Nem todos. Vou dizer para você, hein? Era para todos gostarem da Bíblia, mas nem todos gostam, ok? E eu falo isso aqui com todo respeito e com todo temor. Hoje, na verdade, tem muitos homens de Deus que estão se despertando no Brasil para a leitura, para o desenvolvimento e o compromisso com a palavra do Senhor. Mas há muito tempo atrás, muitos só ligavam, não os líderes, mas a maioria do povo pentecostal, de outros movimentos pentecostais, sempre só deram ênfase ao movimento, ao barulho, à zoada, a gritos, e até dizendo coisas que não se sabiam. Por exemplo, movimentos como esse de reteté, que na verdade está ligado a definição demoníacas, trouxeram para o meio pentecostal, dizendo assim: eu estou no reteté. E o reteté tem ligação demoníaca. Entenderam como é as questões? Aí, por exemplo, a questão levantada aqui pelo pastor Ezequiel Soares, na introdução, ele diz: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo a nos ajudar na interpretação das Escrituras. Pastor Ezequiel Soares está certo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá atrás, inclusive nesse livro dele, ele fala: Samuel Nistro, Lárcio Wasson, Antônio Gilberto, por exemplo, pastor Estevão Ângelo de Souza, pastor Alcebiades Vasconcelos, eram homens que amavam as Escrituras e que procuravam, dentre outros,
pastor José Wellington Bezerra, dentre outros líderes, que começaram a pregar o evangelho no Brasil e procuraram trazer o evangelho na sua essência. Acreditavam nos dons, acreditavam em revelação e profecias, mas não com o exagero que hoje muitos estão dando ênfase. Ou seja, o mais importante para esses obreiros era a palavra e o ensino das Escrituras. E não apenas o falar em língua, o pular, o gritar. Que esse foi o problema. Quantas pessoas o pastor Estevão ensinava, ele foi o nosso líder aqui no Maranhão, escritor da CPAD, ele ensinava com excelência, com equilíbrio, acreditava em dom, mas você nunca viu ele pulando e correndo e gritando, feito louco. Não é isso? Aí o grande problema hoje é que muitos pentecostais, não a liderança primitiva, como por exemplo Antônio Gilberto, Eurico Bergsten, dentre outros, traziam a palavra com essência e acreditavam nos dons, na oração, mas tudo dentro da palavra de Deus, sem exagero. É por isso que nesse primeiro ponto, ele coloca a autoridade da Bíblia. Os pentecostais seguem essa autoridade da Bíblia? Sim, nós seguimos a autoridade da Bíblia. Nós seguimos a tradição da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. E o mais interessante, que eu agora vou começar dizendo aqui, toda a verdade, escutem bem que eu vou dizer aqui para vocês. Nesse ponto 1, ele pergunta: nós pentecostais, hoje, acreditamos na Bíblia como autoridade, como palavra de Deus para nós? Sim. Inclusive os 5 solis, só a Escritura, só a graça, só a fé. Não é isso? Me ajudem mais aí. A Deus, só a glória. Não é isso? Já falamos só a Escritura, né? Ok? Vamos lá, só a Escritura, só a graça, só a fé, a Deus toda a glória. Faltou uma. Vamos lá. Mas ele fala aí nesses itens. E nós acreditamos em todos eles ou não? Sim, nós acreditamos ou não acreditamos? A Assembleia de Deus, ela acredita nesses 5 solis. Ela nunca deixou de acreditar. Ela acredita. Ela acredita que a salvação é por meio da graça. Ela acredita que é pela justificação. É o outro, né? Pela justiça. É isso. Não é isso? Pela justiça, pela fé em Cristo. Ela acredita na Bíblia como palavra revelada. Ela acredita que a Deus deve ser dado toda a glória. Então é muito importante cada irmão, cada irmã entender que os assembleianos hoje, os pentecostais sinceros, acreditam na palavra de Deus. Creem na Bíblia Sagrada. E nós lemos a Bíblia, ensinamos a Bíblia como ela merece. E o interessante é que nesse livro aqui do pastor Ezequias Soares, ele faz menção de uma revista que foi escrita por Antônio Gouveia de Mendonça, a revista 67, que ele trata sobre o protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. E ele faz uma pergunta. A pergunta dele é o seguinte aqui: quem são os herdeiros da reforma protestante? Pergunta interessante. Quem são os herdeiros da reforma protestante? Aí nós vamos analisar que ele mesmo diz o seguinte, olha a citação dele aqui. Então, protestantes seriam aquelas igrejas que se organizaram da reforma ou que, embora surgidas posteriormente, guardam os princípios gerais do movimento da reforma. Entenderam agora? Porque se você analisar, quem são os herdeiros? E eu achei interessante aqui a pergunta dele, ela foi feita com muita lógica. Ele não perguntou assim, quem são os herdeiros da fé? Ele não perguntou assim, quem são os herdeiros de Cristo? Ele perguntou assim, quem são os herdeiros da reforma protestante? Aí sim, essa pergunta aqui ela está bem circunscrita. Ela está dentro de um campo só.
Porque agora eu vou falar. Tem muitos que se arrogam dizendo, nós somos frutos, ou nós somos a única igreja da reforma protestante. Vamos lá, então, nós vamos lá agora. Se você analisar o que é essa palavra teologia reformada, que vulgarmente nós podemos chamar de calvinismo, na linguagem popular. A teologia reformada, ela está associada, ela está ligada a dois movimentos. Dois movimentos. A teologia reformada. Ela está ligada ao movimento franco-suíço, que começa lá com Calvino em Genebra. Calvino não era suíço, Calvino era francês. Mas começa com ele lá em Genebra. Ele quando faz aquelas reformas radicais. Também lá, quem é a história sabe disso. E você tem a reforma que, na verdade, é o segundo movimento, é o primeiro, vamos colocar, o Zwinglio, ok? Que essa reforma, ela seria denominada de reforma germano. Então você tem franco-suíço e germano-suíço. E qual era o ideal? O ideal é que enquanto Lutero, ele tem uma reforma que está ligada à palavra, mas que ela está mais presa às questões das estruturas políticas da Alemanha. Ok? Enquanto que Calvino está em Genebra, e o Zwinglio no movimento lá da Suíça, logo após esse movimento da reforma, ele se espalha, ele toma uma amplitude maior para as outras partes do mundo. Enquanto que esse movimento da teologia reformada, ele se espalha para outras partes. E passa a surgir como quase fora, distinto daquilo que Lutero ensinou. Mas substancialmente, os dois movimentos com Lutero tinha essência. Tinha essa essência. James, em um livro que ele escreve, ele fala isso. E aí eu pergunto, e o que Lutero queria? Os sociólogos e os que são contra a reforma vão dizer que a reforma de Lutero ela foi totalmente política. Não, a reforma de Lutero foi espiritual. Mas como a igreja estava dominando e massacrando, os homens políticos se interessaram também, porque não tinham a coragem de romper. E aí Lutero, sozinho, rompe pela graça de Deus, poder de Deus, com o sistema que imperava na época. Mas é bom entender que Lutero, ele quer mostrar o seguinte... Há até um autor que faz uma separação. E eu coloquei aqui só para os irmãos terem uma ideia. A intenção de Lutero era purificar a igreja de qualquer coisa que as escrituras proibissem. Enquanto os reformadores suíços queriam purificar a igreja de todas as coisas que a escritura não autoriza. Olha a diferença. Vocês viram a diferença? Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. O Lutero chegava e dizia, olha, eu quero dizer que qualquer instrumento musical pode acompanhar os hinos dentro da eclésia, dentro da igreja. Lutero dizia isso. Mas os reformados cantavam os salmos, eles diziam, não, na Bíblia não tem que é para instrumentos acompanharem os hinos, os salmos. Esses salmos, eles não acompanhavam com instrumentos. E preste bem atenção, olha a diferença. Lutero, novamente eu coloco aqui, ele queria combater qualquer coisa com as escrituras, aquilo que as escrituras proibiam. Já os reformadores queriam purificar a igreja de todas as coisas que a igreja não autorizava. Agora me diga uma coisa, qual é o pecado de acompanhar um hino com uma guitarra? Qual é o pecado de acompanhar um hino com a bateria? Vocês estão vendo aí a diferença? Um queria que as coisas, purificar a igreja, das coisas que as escrituras proibiam. Ok? Enquanto o outro, eles queriam purificar a igreja de todas as coisas que as escrituras não autorizavam. Vocês estão vendo só o detalhe? Agora eu pergunto, irmão, no que isso aqui atrapalha a salvação? Vocês estão vendo o debate? Ok? Então vamos lá. Vocês sabiam que hoje, assim como os pentecostais correm o risco
no seu ato de se ufanarem, nós somos os pentecostais, nós somos o povo de Deus, também aqueles que querem se arrogar, nós somos os reformados, corre o mesmo risco daquele que procura a salvação pelas obras. Vocês me entenderam agora? É esse egoísmo, é esse orgulho pessoal. Eu sou da Igreja Batista, eu sou da Assembleia, é esse orgulho tradicional com placa e nomes que podem nos levar para o inferno. Que a igreja verdadeira de Jesus, ela não tem placa, ela não tem, porque Lutero entra em cena querendo que o povo voltasse para a palavra. Ele queria resgatar o ideal da palavra. Mas depois os ramos começaram a se espalhar e grupos começaram a criar igrejas em torno disso. Entenderam agora? Mas vamos analisar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora vamos lá. Hein? Isso. Ele queria voltar. Cadê? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Pronto, aqui está o mundo. Aqui, eu vou colocar aqui Abraão. Eu vou perguntar para vocês aqui, para vocês participarem. Como foi que Abraão foi crente? Foi salvo. Por meio de quem? Quem pregou para ele? Quem foi que pregou para ele? Pronto. Tinha alguma igreja pregando para Abraão? Gênesis 15, vê aí o 6, rapidinho. Lá no início, Abraão foi salvo pela revelação da fé. É negócio pesado, vai lá. Como é que diz? Isso. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Creu ele no Senhor. Pronto, tinha alguém lá pregando? Ninguém. Tinha alguém lá falando para ele? Ninguém. Como foi que ele creu? Ele só ouviu E qual era a igreja que ele participava? Ei, me diga aí, qual é a igreja que Abraão participava? Hein? Me diga, qual era a igreja? Não tinha igreja não. Ele era reformado? Não. Ele era pentecostal? Irmão, vá para a Bíblia, não vai ficar mexendo em livrinho de teólogo não, que quer só atrapalhar. Aí lá vem o Abraão, creu Abraão no Senhor. Aí entra Moisés também com a revelação no deserto. Vai começar a questionar os livros de Moisés, Baruch Spinoza. Mas você vai ver que também Moisés recebe tudo que ele tem por meio da revelação. Isso é questão de fé. Questão de fé. Aí vem Abraão, aí vem Moisés, ok? Aí vem Moisés. Aí vem Jesus. Jesus vem, quando Jesus chega, ele vai bater de frente contra os judeus, que estavam todos comprometidos. Sistema totalmente contaminado, explorando com a religião. Está lá em Mateus 23. Agora você quer ver Jesus? Leia aí Marcos, capítulo 9, verso 38. Eu quero que você que gosta de debater, leia isso aí em sua casa. Vai lá, como é que E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Continua? Vai. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre. Para aí. Olha aqui o mundão aqui, ó. Olha o mundão. Aí pronto, Abraão creu, lá sem ter pastor, sem ter ninguém, revelação divina, creu, adorou. Adão, antes também de Abraão, ele já adorava, acreditava em Deus. Aí vem só para mostrar toda a estrutura, Jesus morre, ele é o nosso centro. Mas quando Jesus está ensinando, o orgulho pessoal, a vaidade dos discípulos, nós somos pentecostal, nós somos reformados. Aí um rapazinho que não era reformado, um rapazinho que não era do convívio de Jesus, um rapazinho que não era... Aí ele ouvia de longe que quem acreditasse em Jesus e tivesse poder e tivesse a fé, aí podia expulsar demônio. Aí o rapazinho foi, eu acredito nesse Jesus. Aí ele foi até a Jesus, aí chegou lá em Jesus, ele creu em Jesus e ele saiu. Ele nunca andou, ele não faz parte do colegiado reformado. Irmão, é o nosso orgulho, é a nossa prepotência. Aí o rapazinho, olha, tem um endemoniado bem aqui. Aí o rapazinho, sai em nome de Jesus, sai. Aí o João ia passando, ia passando. Jesus, tem um rapazinho ali que não é do nosso colegiado, não é da nossa teologia reformada, não é do nosso pentecostalismo,
E no teu nome, ele está expulsando demônio. E aí, como é que ele diz? Para proibir? E nós lhe proibimos. Jesus lhe disse, não lhe proibais. Eles fizeram o quê? Eles lhe proibiram. Proibiram. Lutero não criou Bíblia, meu irmão. Ele fez uma tradução de Bíblia. Lutero não criou igreja. Lutero não criou igreja. E quer saber mais? Quem se orgulha de ser reformado, a Igreja Católica diz que nós todos estamos desviados, porque saímos da Igreja Central. Não é assim? Irmão, a nossa estrutura começa aqui. Abraão. Aí vem Jesus, aí o homem chega, e aí sai Satanás, em nome de Jesus sai. Aí o João, não pode. O João que os discípulos de Jesus, o pai levou, está lá em Mateus 17, o pai levou o filho que estava demoniado, tudo para eles expulsarem, nenhum expulsou. Aí na hora que tem um bocado aí, nós somos da tradição. Ora, não tem nada, não tem cura, não tem mistério, não tem revelação, não tem poder. Aí Jesus, o que foi que Jesus disse para ele? Para João? Hein? O que foi que ele disse? Não lhe proibais. Não faça isso. O que ele diz mais? Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e aleluia. possa logo falar mal de mim. Eita. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vou. Tu está me filmando direitinho aí, irmão? Eu vou dizer aqui a verdade para vocês, irmão. Aqui. Me filma bem direitinho. E eu quero que cada líder de igreja, cada líder de convenção, cada pastor, me escute o que eu vou dizer agora para você não dizer que é bobagem minha. Aqui está. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Esse aqui é pastor da Assembleia de Deus. Esse aqui. Filma aqui a cara dele. Ele chega para mim e diz assim: Pastor Zéel, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou pastor. O Senhor me consagrou. Mas eu senti de Deus, eu tenho uma visão, que eu quero um ministério, eu quero expandir, eu quero sair no mundo pregando. O Senhor me dá a bênção? Eu não vou levar ninguém daqui, eu não vou tirar ninguém dessa igreja, eu não vou convidar os desviados, eu nem vou abrir aqui na esquina. Eu quero, pastor, eu quero ir para um lugar sem nada para ganhar alma. Olha para cá, filma aqui para mim, tá certo? Tá certo? Eu posso dar a bênção para ele ou não posso? Agora, se ele quer sair da igreja, porque é cisão, ele está insatisfeito, ou ele quer poder, está correto? Não. Por isso que Jesus diz, quem usa o meu nome? Como é que é? Lê isso aí de novo. Eita, coisa boa. Ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Agora, se tu anda falando mal, meu irmão, nós temos que pensar que o reino é maior. Agora, abrir igreja, por causa de divisão, de poder, de dinheiro, de grandeza, insatisfação, aí é do diabo. Ok? É do diabo. É do diabo. É do diabo. Daniel Berg e Gunnar Wingre não vieram para o Brasil com o intuito de abrir igreja. Quem lê a história sabe disso. Eles vieram para pregar o evangelho. Foram hospedados na Igreja Batista. E lá eles começaram a pregar, falar do poder de Deus, do Espírito Santo. E aí, de repente, lá não se coadunaram com a mensagem. E aí disseram, não, podem se retirar. Ok? Aí, claro que gerou a insatisfação em alguns. Por exemplo, se um irmão chegar aqui e diz, Pastor Zéel, eu sou da Assembleia de Deus. Pronto, uma vez um irmão chegou e disse para mim, Pastor Zéel, a minha esposa é adventista, e eu sou da Assembleia de Deus. E aí eu casei com ela, e aí, pastor, eu gosto da Assembleia, mas eu amo demais minha esposa. Eu disse, pois vá para a adventista, irmão. Pode ir para lá. Pronto, vá para lá. A tua esposa não é de lá, ela não está lá, tu não conseguiu conquistar ela pesadamente para ela vir para cá. E aí, para vocês dois estão nisso aqui, e aí você já está pendendo, então vá. Vocês entenderam como é as coisas? Mas eu não fico, é porque é do diabo, é porque é do cão. Líder que anda dizendo que igreja tal, igreja isso é do cão, esse aí já está desviado, olha, há tempo, porque o coração dele está cheio de ódio, está cheio de trevas, porque tem assuntos que só pertencem à alçada divina. Não é assim? Então prestem bem atenção que o pastor Ezequiel Soares, ele mostra que a Assembleia de Deus está dentro da palavra. E aí, meu irmão, quem é tu? Quem é tu para dizer quem é e quem não é? Veio a reforma de Lutero, Zwingli, e eu vou dizer mais, olha para mim, ei, irmão, tu está me filmando direitinho? E se você lê Lutero, lê Zwingli, lê Calvino, o Calvino falava mal de Lutero em muitas coisas. E Zwingli e o próprio Lutero tinham debates. Irmão, só Deus, o homem é cheio de coisa. Só Deus para nos dar graça.
É só Deus. Mas se você pegar Abraão, Abraão creu e recebeu a vitória. Se você pegar Moisés, Moisés legaliza. Se você pegar Jesus, Jesus traz. E Jesus fechou. Só é meu discípulo quem for pentecostal ou quem for da teologia reformada. Jesus fez isso. E por que nós andamos fazendo isso, irmão? Por que nós estamos fazendo isso? Tanta gente para a gente ganhar para Jesus nessa terra. E se você é assembleiano, você crê que o evangelho tem que ser pregado no poder do Espírito Santo no batismo? Amém. E se você é batista e crê que o seu modelo está correto de evangelizar? Amém. E se você é presbiteriano e crê da sua forma? Amém. Qual é o resultado? É que todos serão conduzidos a quem? A Jesus. Para que essa bobagem? Para que essa bobagem? Pronto, vocês se lembram daquele homem que aí Jesus cura? É João 5. Aí Jesus cura, deixa eu me ver aqui, que eu perdi aí. Eu perdi aí, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ouvindo isso logo? É o 5,19, pastor. Eita, rapaz, achei o texto. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo... Não. É Atos, eu estou voltando àquele texto. Viu, irmãos, o texto que eu citei, agora que eu me lembrei. É Atos 5,19. É porque a mente da gente vai pegando. E eu todo tempo dando aqui a aula, mas me lembrando. Vai, como é que diz? 19. Isso. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Isso! E tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tu tem que pregar para o povo, comprometido com a palavra, é pregar que Jesus salva, é pregar que Jesus liberta, é pregar que Jesus é a vida, é pregar que Jesus é o amor, não é ficar pregando, olha, tu é um predestinado, tu é um eleito, tu é um pentecostal, tu é um canela de fogo, deixa isso aí com particularidade de cada um, prega a palavra da vida, prega a palavra da vida, tem tanta gente aí precisando, irmãos, da palavra da vida, de um homem de Deus pregando, comprometido com o evangelho. Então pronto, aí o pastor Ezequiel Soares, ele fala nos 5 pontos da reforma. A Assembleia de Deus, ela crê nos 5 pontos. Nós cremos na Escritura, nós cremos na justificação pela fé, nós cremos na graça, nós cremos que a Deus é toda glória. Pronto, e nós cremos ainda mais, nós cremos que Jesus, batiza com o Espírito Santo, concede dons e vai voltar. Então pronto, não é assim? E aí você tem os fundamentos da nossa fé. Uma coisa interessante aqui que o pastor Ezequiel Soares fala, é aqui que eu quero, não, vou deixar por último. O pastor Ezequiel Soares fala sobre a questão da emoção, que muitos pensam que nós temos um cânon aberto. Nós cremos que o cânon foi fechado, e nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Agora, nós acreditamos que Deus fez o homem com o intelecto, mas Ele também fez o homem com o quê? Com emoção. É claro que você não vai receber a palavra de Deus e ficar, Deus é grande mesmo, não, Deus é grande, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz em Marcos 12, 30, 31, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. A alma é a parte emocional. O que não pode acontecer é a emoção tomar de conta mais do que a palavra. Porque também tem uns aí que é um exagero. Tem crente aí que anda de 4 dentro do templo. Não é? Pronto. Tem uns que fazem assim, ó, né? Tem deles que eu fico com medo. Eu vou ser sincero aqui, irmão. Tem uns que eu fico com medo. Eu vou ser sincero. Porque tem uns que ficam... Irmão, eu não acredito nisso não, que o Espírito Santo faz essa feiura. Eu vou dizer para vocês. Tem uns que olham assim para a gente pensa que está endemoniado. É ou não é? E eu sinto isso. Tem deles assim. Aí tem deles que... Não, que é isso, irmão? Tem deles que a gente pensa que está lutando karatê. Aí diz, é o mistério. Não é mistério não. Isso aí é uma emoção exagerada. Quero dizer para vocês aí, é emoção exagerada. Não, mas cada um tem a sua... Eu já falei aqui, cada um tem uma reação. Mas a gente que é líder tem que controlar isso aí também. Pronto, é mulher caindo no chão, rolando, a pessoa vendo as partes íntimas dela. Isso não é poder de Deus, não. De jeito nenhum. Eu já disse aqui até dos metralhadores, não tem?
Aí, pé, 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 e os outros caindo. Nada, nada. Isso aí não é poder de Deus, não. Isso aí é brincar com as coisas de Deus. Essas emoções aí, nós pentecostais, os pentecostais sinceros, se você pegar aí, pegava a história de Alcebiades Vasconcelos, pegar Paulo Belizares, você pegar o José Wellington, pastor José Wellington, se você pegar pastor Estevão Ângelo de Souza, se você pegar esses homens, eram pentecostais e eles não eram a favor dessas coisas. Tinha até alguns aqui que chamavam o pastor Estevão de frio. Não era assim? Porque dizia que ele era frio. Eu ouvi várias vezes o pastor Estevão pregando. Mas eu nunca vi o pastor Estevão. Não, nunca vi isso. Eu vi ele pregando a verdade, a palavra de Deus. Não era assim? Então nós não acreditamos nisso. Esses exageros, os pentecostais sinceros amam a Bíblia e preservam a palavra do Senhor. Ok? Então, vamos lá. Ponto 2. Zelo pela doutrina. Eu vou correr aqui. O zelo pela doutrina é que as Assembleias de Deus, a partir de só 40 anos depois, é que as Assembleias de Deus, ela se interessou pelo estudo teológico. Mas a Assembleia de Deus, ela tinha um jornal, aí tinha aquela época que era chamado de Boa Semente, não é? Lá no início, lá por 1930. E você vê que o próprio Gunnar Wingre, quando veio para o Brasil, ele já era formado em teologia. Sabe qual foi o problema? Não foi o problema, uma bênção. A igreja querendo o avanço, a expansão, Daniel e Berg e Gunnar Wingre colocavam vários obreiros, que muitos não tinham estudo, liam a palavra, estudavam a Bíblia, e aí pronto. E era assim que Paulo também fazia. Paulo chegava num local e quando pregava, a pessoa acreditava, ele já deixava aquela pessoa ali como dirigente. Está na Bíblia, meu irmão. Agora, ele ensinava, ele escrevia a carta para corrigir, mas ele deixava os líderes. Fazia isso. Ele fazia isso. Agora, a Assembleia de Deus fez assim também, no poder, no desejo de ver vidas salvas. Aí abria um trabalho e o outro colocava, aquele dirigente não tinha estudo, aí claro, ia ler a Bíblia e interpretava do seu jeito. Mas a Assembleia de Deus, ela crê na teologia, dos 5 solas da reforma. Hoje a Assembleia de Deus, ela tem um credo dela. Esse credo da Assembleia de Deus não é invenção de pastor pentecostal, está firmado aonde? Na palavra. A igreja, ela tem a confissão de fé dela. Ela tem a confissão que hoje está bem especificado, de modo bem delineado, essa construção de fé. Qualquer pessoa que compra o Mensageiro da Paz tem nos 16 itens do nosso cremos, a nossa estrutura. A Assembleia de Deus, eu vou correr aqui. Aí depois nós temos pastor J.P. Colenda, fundando institutos bíblicos. Nós temos o pastor Bernardo Johnson, que criou a ETAD. O pastor José Wellington Bezerra, que criou a FAECAD. Fora outras igrejas no Brasil, que em cada uma delas, boa parte, os pastores criaram cursos teológicos, e aí tem as escolas bíblicas, seminários. Quem pensa que a Assembleia de Deus não tem estudo, está errado. Hoje tem muitos homens de Deus sério, e sempre teve, que prezou pela palavra de Deus. Agora, prezou pela palavra, mas nunca tolheu, nunca inibiu o agir do Espírito Santo de Deus. Ok? Terceiro lugar, cuidado quanto aos modismos. Aqui o pastor Ezequiel Soares, no último capítulo do livro dele, ele fala uma coisa interessante. Nós cremos que o Espírito Santo traz poder, alegra o crente, e que o crente manifesta isso pelas suas emoções. Agora, o que não pode existir, sabe o que é? São as modas. Entrou o G12, cadê o G12? Hein? Me diz onde é que ele está. Acabou. A chuva, a dente de ouro, que a pessoa recebia o dente de ouro, não teve uma febre no Brasil? Cadê a bênção de Toronto? A pessoa deitar num tapete, ficar de 4, e aí, eu sou um leão. Ou latir, eu estou na unção do cachorro. Onde é que tem isso na Bíblia? Vem cá, tu vem cá. Esse aqui, ele é pastor, ok? Ele é pastor. Fica bem aqui, irmão, tu, aqui. Sim. Aí tu fica atrás. Fica já assim com as mãos assim. Sabe como é os cultos hoje, irmão? Ainda tem isso. Aí o pastor chega e diz assim, olha, eu tenho uma unção, e vocês vão ver o que é que Deus vai fazer aqui. Eu vou derrubar tudo programado. Isso não é Espírito Santo, é programado.
Aí os crentes já ficam, meu Deus, é mistério, é mistério. Aí ele já fica, e aí ele já fica, tu já fica, faz de conta que tu vai já, então tá tonto. Aí ele vai já cair, ele vai já cair. Aí tá assim hoje, bota ele para lá. Tá assim hoje. Ou só assopra, ou joga terno. São essas coisas que nós não somos a favor. Isso é poder de Deus, irmãos. Isso é Espírito Santo. Me diga. Quem é pentecostal, bíblico, que acredita na palavra, não segue esses modismos. E cadê? Está de pé? É claro que o pastor Ezequiel Soares, ele disse que hoje eles estão tomando novas configurações, porque não se acabam. São as mutações. Não é assim? Cada ano surge um negócio novo. Meus irmãos, vamos fazer isso, vamos acreditar no que a Bíblia diz, sem exagero, ser pentecostal de verdade. Fiquemos de pé, Deus abençoe, medite na palavra, em nome de Jesus. Pastor Luiz, encerre com oração. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nesta hora, e te agradecemos pela Tua palavra, meu Deus querido, a Tua palavra que nos edifica, que nos aponta o caminho a seguir, meu Deus querido, que ela venha a ser a nossa regra de fé, a base que sustenta as nossas vidas, ó Pai, o cerne da nossa pregação venha a estar na Tua palavra, ajuda a Tua igreja, ó Pai, ajuda o nosso pastor presidente a se manter firme e constante na Tua palavra, meu Deus, nossos telespectadores, ajuda, dá graça, meu Pai, ser com cada um abundantemente, nos abençoa, nos dê uma escola dominical abençoada, cheia da Tua graça, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém.